Então, esse louvor se chama Consagrado ao Senhor, da harpa cristã. E é assim: minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faz ouvir. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar aos teus pés, ó Salvador. Hoje venho consagrar a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Amém. Glória a Deus. Essa canção fala estar consagrado ao Senhor, de que o Senhor, pedindo ao Senhor que a nossa vida esteja consagrada a Ele, que Ele nos lave no seu sangue puro carmesim. Carmesim o quê? O sangue do Senhor derramado na cruz, né? Carmesim é a cor vermelha, aquele sangue que foi derramado para perdoar os meus e os seus pecados. Amém?
Então esse sangue nos purifica das nossas maldades, nos santifica, né? Nas estrofes, cada uma delas, faça que tudo que eu possa fazer seja consagrado a Ti, que os meus pés somente vão daquilo que é santo, né? Até aonde os santos possam ir, né? Que tudo que eu faça seja agradável ao Senhor como uma canção eternal, né? Glória a Deus. Fala de que os nossos lábios sejam sempre agradáveis ao Senhor, como falando do amor de Cristo. Se lembra que a nossa boca vai falar daquilo que o coração está cheio, né? Que do nosso coração venha jorrar rios de água viva, né? De uma fonte não pode sair água doce e água amarga, né? Ou ela vai sair água amarga, ou ela vai sair água doce. Então nós temos que pedir que constantemente o sangue que purifica, o sangue puro, carmesim do nosso Senhor Jesus Cristo, venha nos lavar, que nós sejamos limpos de dentro para fora, de fora para dentro, que todo o nosso ser possa glorificar a Deus e que dos nossos lábios venham jorrar vida. Amém? Glória ao Senhor. Então, essa canção é muito linda porque todo cristão deve pedir ao Senhor nas suas orações, né? Que o Senhor venha lavar com o sangue de Jesus a nossa alma. Amém? E hoje o estudo bíblico está no livro de Atos, capítulo 21, do 1 ao 16. Amém? E quem puder, por favor, compartilhe a palavra para que mais almas possam ser edificadas. E deixe o seu like e também seu comentário. Nós agradecemos no nome de Jesus. Então, a palavra de Deus nós vamos ler no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, tá? É um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. No versículo 1 fala assim, a palavra de Deus. Nós nos despedimos deles e fomos embora, navegando diretamente para a ilha de Cós. Aqui quem tá falando, vamos dar uma pausinha, só pra gente pegar o fio da meada, né? Eles estão de caminho a Jerusalém. Quem? Paulo. Né? Paulo agora ele está indo de caminho a Jerusalém. Você lembra nos estudos passados como a gente viu essa questão de que ele, pelo Espírito, ele se movia pelo Espírito. O Senhor lhe mostrava, né, qual era a vontade do Pai. Ele se movia pelo Espírito. E só que em Jerusalém já o Senhor tinha advertido a Paulo, através dos seus servos de profetas, de que ele ia ser preso, de que ele ia passar por situações difíceis ali, né? E até mesmo temia, né, pela sua vida. Só que ele estava decidido a fazer a vontade do Pai. Ele estava decidido a entregar a sua própria vida para cumprir a missão que Deus tinha na vida dele, para a glória de Deus. Amém? Ele não se acovardou. Então aqui é Paulo, né, a caminho de Jerusalém. Então aqui ele estava passando, né, descendo para Jerusalém, e no caminho passava de um porto ao outro, e aqui no versículo 1 do capítulo 21 fala assim: nós nos despedimos deles, ou seja, da última parada que eles fizeram, dos irmãos que eles estavam juntos, e fomos embora, navegando diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte, paramos no porto de Rhodes e dali continuamos até a cidade de Pátara, onde encontramos um navio que ia para a Fenícia. Então embarcamos neles e seguimos viagem, né? Sempre lembrando que eles estão indo para Jerusalém. Glória a Deus. No versículo 3, quando já podíamos ver a ilha de Chipre, navegamos ao sul daquela ilha e seguimos em direção à província da Síria. Chegamos à cidade de Tiro, onde desembarcamos, pois o navio precisava ser descarregado. Fazendo uma pequena pausa aqui antes do versículo 4, lembrando que Paulo, antes da conversão, antes de ter tido aquele encontro com o Senhor Jesus no deserto, de caminho para Damasco, ele era Saulo. Ele era um homem que vivia os costumes dos fariseus, da lei. Amém? Todo mundo conhecia Saulo, só que agora ele é um discípulo de Cristo.
Então, antes, aquele homem que era admirado pela alta sociedade, né, que eram os mestres da lei, os religiosos, os fariseus, agora ele é perseguido só pelo fato de ser um seguidor de Cristo. Amém? E muitas vezes isso é o que acontece nas nossas vidas. Tudo depende do propósito que o Senhor tem com a pessoa, mas é inevitável, ou seja, que isso vai acontecer sim ou sim, quando a pessoa passa do mundo para Cristo, ou seja, da morte para a vida. Aqueles que supostamente eram os seus amigos, aqueles que supostamente te elogiavam, que estão no mundo, automaticamente começam a te desprezar, muitas vezes a te perseguir, muitas vezes a te apontar como uma pessoa burra, ou estúpida, ou inocente, ou quadrada, antiquada, fora de época. Então você, quando se torna seguidor de Cristo, você é ridicularizado. Porque o mundo não entende, eles não conheceram a Deus. Eles pensam que conheceram a Deus, então eles, com o entendimento fechado, assim mesmo como os fariseus, os mestres da lei, vendo a Deus, vendo o Filho de Deus, não o receberam. Amém? Porque eles tinham uma outra ideia de quem era Deus. Né? Eles esperavam que o Messias, né, o enviado, o Filho de Deus, viria, né, em pompa, como rei, cheio de ouro, com vaidade, orgulho, esnobe, mas foi totalmente ao contrário. Jesus veio montado num burro. Jesus nasceu num pesebre. Porque nem no dia do nascimento de Jesus não deram vaga para a mãe dele dar a luz num hotel. Amém? Então, ou seja, o Senhor rompe a lógica humana. Quando todos esperam algo, uma atitude de Deus, ele vem e mostra como ele é realmente. Sendo o dono de tudo, se desfez, se despojou de toda a sua glória. Sendo aquele que é merecedor de toda exaltação, de toda honra e toda glória, o dono do ouro e da prata, de toda a riqueza, das galáxias, o Deus que fez as estrelas, o céu, o mar, o ar, o Deus que dá a vida, o Deus que opera milagres, que ressuscita Lázaros, se despojou da sua glória e veio nessa terra como um simples ser humano, filho de um carpinteiro, de Maria. Nasceu num pesebre, viveu uma vida humilde, aprendeu a profissão de José. Até os 30 anos, Jesus era carpinteiro. Mexia com madeira, fazia cadeira, fazia mesa. Estava nos assuntos do pai, porque se lembra que os judeus eram muito, digamos assim, religiosos, né? Eles tinham os costumes, seguiam a lei que tinha sido deixado por Deus através de Moisés, né? Porque até então ainda não era o tempo da lei, a graça foi depois da crucificação do nosso Senhor Jesus. Então, eles tinham um regulamento a seguir. E José e Maria eram judeus, né? Então, eles cumpriam a lei. E Jesus foi educado na lei. Amém? Então, eles iam ao templo, né? Eles faziam a expiação, ofereciam um animalzinho lá cada ano para perdão dos pecados, ou seja, tudo o que os outros judeus faziam, Jesus também. Amém? Só que como uma pessoa humilde, sendo o dono de tudo, aquele por qual todas as coisas foram feitas e que sem ele nada poderia ter sido feito. É quase que impossível para que muita gente entenda, até mesmo nós, porque é pela fé, graças a Deus o Senhor dá essa fé pra gente, que a gente crê nessa palavra, a gente compreende de uma certa maneira e a gente crê. Mas para o mundo isso é loucura. Como vai ser que o Senhor, o dono dos céus e do mar e da terra, de tudo que há, né, vive uma vida simples?
né? As pessoas muitas vezes não conseguem entender. Então, naquela época, os fariseus, os mestres da lei, não entendiam. Assim como muitos deles não entendem ainda hoje. Muitas pessoas estão cegadas, né? E aqui, Paulo, então, agora é um inimigo. Amém? Então, continuando ali no versículo 4. Naquela cidade encontramos alguns cristãos e ficamos com eles uma semana. Então, avisados pelo Espírito Santo, eles disseram a Paulo que não fosse para Jerusalém. Você vê, esses cristãos com os quais Paulo se hospedou, foram tocados, foram avisados pelo Espírito Santo para que dissesse a Paulo, olha, não vá para Jerusalém. Mas como assim? Não foi o mesmo Senhor que guiava Paulo nas suas missões? Sim. Mas ao mesmo tempo o Senhor lhe estava advertindo o que viria e o Senhor não força ninguém a nada. Ele estava dando a opção. Olha, Paulo, você vai para lá, essa é a minha vontade, mas é isso que vai acontecer. Você está disposto? Né? Muitas vezes na vida a gente fala assim, poxa vida, mas eu sirvo a Cristo, por que tal coisa me acontece? Por que eu sou perseguido? Por que isso, por que aquilo? Por que eu tenho que passar certas situações? Né? A Bíblia está aí como exemplo para ser seguido. Servir a Cristo não é viver um mundo de mar de rosas. O Senhor mesmo falou, neste mundo tereis aflições, mas não temam, porque eu venci o mundo. Amém? Então aqui, Paulo teve um encontro com o Senhor, ele viu Jesus cara a cara, ele foi transformado pelo poder do Senhor, porque é impossível você ter um encontro direto com o Senhor e não se postrar aos seus pés. Então, totalmente, seu coração foi transformado. Amém? E ele estava disposto a sofrer o que fosse necessário pela causa de Cristo. Ele conheceu o Rei da Glória. Então, todas as coisas desse mundo ficaram como secundária. Você imagina você ter um encontro com Deus, o Deus vivo, o eterno, né? Então, o que são as aflições desse mundo comparado com o Deus eterno? Nada. Então, aqui é uma advertência para que as pessoas que estão começando na fé entendam que muitas vezes o crente vai passar por situações difíceis, mas é para fortalecimento da fé, para crescimento espiritual e saber que em todas as circunstâncias nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus e que Ele está conosco. Amém? Se lembra que esse mundo jaz do maligno, então aqui a gente vai sofrer aflição, porque o reino dos céus não é aqui ainda. Esse mundo jaz do maligno. O príncipe desse mundo é Satanás, que o Senhor repreenda. Por isso que a gente vê maldade, por isso que a gente vê tanta violência, guerra, fome, doença, tristeza, morte. Mas o Senhor Jesus venceu a morte na cruz do Calvário. E o dia que Ele voltar, nós receberemos como presente, como galardão, a vida eterna. E nós nunca conheceremos a morte. Olha que privilégio tão grande. Porque o Senhor morreu naquela cruz e venceu. Ao terceiro dia Ele foi ressuscitado. E é isso que Ele dá de presente para mim, para você e para todo aquele que crê no Senhor. Que nós não venhamos a perecer. O corpo volta à terra, porque o pó volta ao pó. Mas a alma vai com Deus. Uma vida eterna. A alma é quem sente, a alma é quem tem personalidade. A alma é o seu verdadeiro ser. Amém? Glória ao Senhor. Então ali vamos continuar. No versículo 5 fala assim, mas quando chegou o dia de irmos embora, nós continuamos a nossa viagem. Aí aqueles irmãos, né, que tinham advertido a Paulo que não fosse para Jerusalém, que o Espírito Santo falou para eles falar para Paulo, com as esposas e filhos nos acompanharam até fora da cidade. E todos nós nos ajoelhamos ali na praia e oramos, como quem diz, né, vamos nos despedir. Porque a gente não sabe qual é o último dia nessa terra. Né? Muita gente vive como se nunca fosse morrer, como se fosse viver eternamente. Fazem maldades, né? Roubam, vivem uma vida corrupta,
e não temem ao Senhor, né? Acham que vão viver eternamente. Mas aqui você vê, o cristão sabe que a qualquer momento nós vamos ser arrebatados. Mas a nossa esperança, a nossa alegria, a diferença entre a morte da carne para um cristão e a morte da carne para o ímpio é que nós vamos dormir no Senhor até o dia que o Senhor nos chame. O dia do arrebatamento da igreja. Amém? Agora, aquele que morreu sem Cristo não será chamado. Será chamado no dia do juízo, no dia do juízo final. Deus é tão justo e misericordioso que até aqueles que desceram ao inferno, que não aceitaram a Cristo aqui, vão ter o dia do juízo. E vão ter que se ver cara a cara com o Deus eterno. Amém? Mas não se arrependeram. Glória a Deus. No versículo 6, depois de nos despedirmos, embarcamos no navio e eles voltaram para casa, né, aqueles irmãos. Aí no 7 disse, seguimos viagem, navegando da cidade de Tiro para Ptolemaida. Ali encontramos e cumprimentamos os irmãos e passamos um dia com eles. No dia seguinte, partimos e chegamos à cidade de Cesareia. Ali fomos para a casa do evangelista Filipe e ficamos com ele. Filipe era um dos 7 homens que havia sido escolhido em Jerusalém. Você lembra quando a igreja de Cristo, né, primitiva, que se compunha dos apóstolos, quando eles já estavam crescendo, se esparcindo, então eles precisavam de ajuda. Então, os discípulos, junto com o Espírito Santo, fizeram uma reunião. E ali escolheram 7 homens cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, para ajudar na administração, no crescimento, né, na evangelização. Então ali Filipe era um deles. Então agora Paulo vai para a casa dele, né? E Filipe, ele tinha 4 filhas solteiras que profetizaram, ou seja, Filipe, homem de Deus, as 4 filhas deles também eram profetas. Amém? Alguns dias depois da nossa chegada, um profeta chamado Ágabo veio da região da Judéia. Ele chegou perto de nós, pegou no cinto de Paulo, amarrou os próprios pés e as próprias mãos e disse, o Espírito Santo diz isto, em Jerusalém o dono deste cinto será amarrado, assim pelos judeus, e será entregue nas mãos dos não-judeus. Ou seja, né, a gente já tinha visto essa parte, que ele estava falando, o profeta, olha, dessa maneira é que vai acontecer com você. Né? Ele pega o cinto, né, como explicando para ele com gestos o que ia fazer, né? Pega o cinto de Paulo, amarra os pés dele, a mão dele, fala, é isso que eles vão fazer com você quando você chegar em Jerusalém. Ou seja, outra vez aqui o Senhor vem advertindo. Por se acaso ela não entendeu, ó, você tá indo para isso, tem certeza? Né? Muitas vezes o Senhor nos dá visões, sonhos que a gente não gosta. Né? O Senhor fala pessoalmente com a gente vai aprendendo, puxa vida, quando eu sonho com isso, já o Senhor, né, tá dizendo que vem luta, vem prova, né? E a gente não quer passar, porque são problemas, dificuldade, frustrações, medo, mas é necessário, porque isso aqui é de valente, né? Nós temos que ser valente. O Senhor falou para Josué, seja forte e valente, corajoso, né? Quando eles iam atravessar o Rio Jordão. Não pode ter medo, não pode ser frouxo. Tem que ser forte e valente, porque o Senhor vai com a gente. Não tem o que temer. Amém? Então aqui Paulo estava decidido. Mas ele respondeu, né? Paulo falou para esse profeta Ágabo, por que vocês choram assim? No 12 fala assim, quando ouvimos isso, nós e os irmãos da Cesareia pedimos com insistência a Paulo que não fosse para Jerusalém. Então aí, né, veio Filipe, depois que todo esse povo que ele estava ali na Cesareia, depois que esse profeta falou isso para ele, falou assim, ó, se uniram, não vai, né, você vai morrer, vão te prender, né, sabe Deus o que eles vão fazer com você. Aí Paulo responde assim, por quê? Mas ele respondeu, por que vocês choram assim e me deixam tão triste? Eu estou pronto não somente para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pela causa do Senhor Jesus Cristo. Né? Muitas pessoas não entendem que, poxa vida, né? Principalmente hoje em dia, que é um evangelho de
Muita gente vive um evangelho de aparência, achando que tudo é prosperidade, é riqueza, semeia aqui que você vai colher não sei tanto. Ou seja, por que as pessoas estão famintas espiritualmente? Porque não se prega o evangelho que é o verdadeiro evangelho. Que é um evangelho de luta, é um evangelho de sofrimento, é um evangelho de batalha. Nós somos soldados de Cristo. Nós não estamos, nós quando recebemos Jesus, nós não vamos para um parque de diversão a desfrutar a vida, a ser feliz. A nossa felicidade é Cristo, porque nós sabemos que a nossa paz é Ele. Nós só podemos sentir paz e felicidade na presença dele. Fora dele é ilusão, é mentira. Tudo que o mundo oferece de alegria, as festas, as baladas, as bebidas, as drogas, os amores, as paixões carnais, nos levam à morte. A gente sabe que a satisfação não é plena. São momentos de alegria passageiro, pode ser, mas não saciam a alma, não alimentam o espírito. Você tem momentos de alegria, quando chega em casa, sente o vazio, sente a solidão. Se bebe, se droga ou faz qualquer coisa, pior ainda no dia seguinte. Parece que o rombo é maior dentro do coração. Então, nada disso, nada que o mundo oferece, preenche a nossa alma, porque a verdadeira felicidade, a verdadeira paz é Cristo. Amém? Glória ao Senhor. Então, Paulo estava decidido, ou seja, não tinha nada que pudesse convencer ele de não fazer a vontade de Deus. Porque ele sabia, gente, eu vou completar meu propósito aqui e eu tô indo para casa. Quanto mais rápido você completar o propósito de Deus, com você anda em obediência, você anda com temor ao Senhor, você anda em comunhão com Deus, mais rápido você vai embora para casa. A viver na presença do Senhor. Amém? É o Senhor que dá vida, é o Senhor que sabe os nossos dias aqui na terra, sim, mas se lembre que Enoque, ele andou com Deus e ele tinha uma relação tão estreita com Deus que Deus levou a Enoque. Eu imagino que era tamanha a comunhão entre Enoque e o Senhor que Deus, não, eu já não quero mais viver longe dele, eu vou trazer ele para o céu para ficar comigo. A mesma coisa Elias. Mandou uma carruagem de fogo buscar o profeta. Elias nunca morreu. Amém? São gente que caminharam com Deus, que tiveram uma relação estreita com o Senhor e o Senhor trouxe para morar com Deus. Não viram a morte. Amém? Claro, aí temos Abraão, que viveu cento e não sei quantos anos. Aí tá Moisés, que também viveu bastante. Cada um tem um propósito, cumpriu um propósito. Mas Deus quer que a gente tenha esse tipo de relação com Ele. Essa proximidade, porque nós viemos aqui para cumprir um propósito. Terminou o propósito, acabou. É bora para casa. Tem gente que ai, não, quer ficar nesse mundo. Esse mundo não tem nada para oferecer. Esse mundo jaz do maligno. Ai, não, Senhor, não vem ainda não. Porque eu, quero casa, quero título, quero carro. Isso aqui é lixo. O que nos espera são coisas que o olho não viu, o ouvido nunca ouviu. São coisas maravilhosas. Chegou uma parte da Bíblia que o próprio Paulo, o Senhor levou ele para ver o terceiro céu, onde está a glória de Deus. Ele falou, gente, se eu fui em corpo, se eu fui em espírito, eu não sei. A única coisa que eu sei é que o que Deus tem reservado, tem coisa que eu nem posso falar, que eu não sou permitido falar. E ele falou assim, eu já considero tudo lixo. Tudo isso aqui é lixo. Todas as pessoas, isso é biblicamente. Agora, com testemunho que a gente escuta de pessoas que foram arrebatadas, que o Senhor mostrou um pouquinho do céu, pela fé a gente crê nos irmãos, o Senhor, o Espírito Santo, a gente ora, confirma se é de Deus. Gente de todas as nações, de nações distintas, todos os que dão esse testemunho de que Deus levou, mostrou um pedacinho do céu, nenhum quer voltar à mãe. Ah, ninguém lembra. O próprio Raimundo, o canal do Raimundo, o evangelista Raimundo, o que fala das bodaiadas. Você diz, gente, a gente ama a nossa família, mas lá é tão maravilhoso, você não mulher, filho,
você tá diante do Rei da Glória, aquilo é maravilhoso demais, não tem comparação. Você olha para cá, é tudo escuro, é violência, é morte, é dor, é tristeza, ninguém quer voltar. Então as pessoas ficam lutando, agarradas nisso aqui, isso isso acabou. Claro, o Senhor quer que a gente lute, quer que a gente cumpra o propósito dele, né? Fale que é um Senhor, um Deus no céu, que quer que a gente viva eternamente com ele, que a gente não pereça, não vá para o inferno, não se perca, né? Mas aquele que fica se aferrando a esse mundo não sabe, não tem nem ideia que isso aqui não tem comparação. Amém? Então Paulo estava bem claro nesse sentido, gente, né? Por que vocês ficam querendo me deixar triste? Eu vou nele, passar amarrado, se tiver de morrer, vou morrer, porque ó, eu tô pronto para ir, partir para a glória. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganância. Amém? Ou seja, tá em Cristo Jesus. Se eu tô aqui, eu tô cumprindo, trabalhando pro Senhor, se essa é a vontade dele, amém. Se ele me quer levar, glória a Deus. Agora ali no 14 ele fala assim: e não conseguimos convencê-lo a não ir. Então desistimos e dissemos: que seja feita a vontade do Senhor. Depois de passarmos alguns dias ali, juntamos as nossas coisas e fomos para Jerusalém. No último versículo fala, o 16, né? Alguns irmãos da cidade da Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa onde íamos ficar hospedados. O dono da casa era Menasson, natural da ilha de Chipre, fazia muito tempo que ele era cristão. Perdão, vamos até o... É isso mesmo. Vamos até aí, até o 16, né? Porque aí vai continuar, logo, logo Paulo vai chegar a Jerusalém. Mas desse trecho, para não ficar muito longo, a gente aprende várias coisas que o Senhor está falando aqui. A decisão de um homem servir a Cristo, de não olhar para trás, de olhar para Cristo, independente da situação que vê, que o Senhor mesmo advertiu ele várias vezes. O Espírito Santo tocou os profetas, cada lugar que ele ia, falou: olha, é isso que vai te esperar. Mesmo assim, não, mas se ele não fizesse, talvez Deus ficasse triste com ele. Não, se ele não fizesse, Deus ia levantar um outro vaso. Deus te dá o livre-arbítrio para você tomar a sua decisão. Ele não vai forçar você a fazer nada. Ele tem um plano na sua vida. Mas é você quem toma a decisão de viver os sonhos de Deus, para a glória de Deus. E sempre recordar que não é para nossa glória. Mas eu não vejo nenhuma glória nisso, né? Paulo acabou morrendo, decapitado no final, né? Pedro foi crucificado para baixo. João, colocaram ele dentro de um caldeirão de azeite, fervendo. Não morreu. Depois jogaram ele na ilha de Patmos, aonde ele teve a visão e escreveu o Apocalipse. Então, assim, todos tiveram fins, humanamente dizendo, terríveis. Né? Em plena consciência, o Senhor... Poxa vida, ninguém quer. Meu Deus, mas né, não tem outro final, ou vai outra pessoa no meu lugar. Não, mas esses homens eram homens que tinham visto a Cristo cara a cara. E Paulo não tinha visto em carne, mas viu Jesus glorificado. O Rei da Glória desceu e freou ele em seco. Então eram gente que não tinha nem A, nem B, nem nada nesse mundo que convencesse eles do contrário. Eles estavam decididos. E isso é o que Deus espera da gente, que a gente seja pessoa de decisão. Que não é que um dia, outra amanhã, hoje sim, amanhã não. Não, eu falei isso, mas agora eu mudei de ideia. Não, o Senhor quer que a gente seja uma pessoa que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Por isso que o Senhor fala, aquele que pôs a mão no arado, parar a terra, pegou na enxada para começar a trabalhar a terra, que não solte o arado agora. Que não olhe para trás. Porque se faz, esse não é digno de mim. Amém? Então, muita gente fala, não, Deus é amor, Deus perdoa. E sim, Deus é amor, Ele perdoa. Mas a sua palavra é bem clara. Amém? E a gente, sendo fraco, sendo miserável pecador, Deus tem misericórdia da gente. Se a gente reconhece essa debilidade na gente, Senhor, eu tenho uma indecisão, um dia eu quero, amanhã eu não quero. Um dia eu tô bem, amanhã eu não tô.
Muda o meu coração, Senhor, porque eu quero ser essa pessoa decidida a seguir a Cristo, independente das tormentas, dos levantes, das ondas que vierem na minha direção, Senhor. Porque o Senhor adverte os seus filhos. Cuidado, se prepara. Não faz muito tempo atrás o Senhor falou para me preparar, você lembra? No tiro de guerra, mandou eu para treinar. Através de visões, fala através de profeta, fala através de vaso. O Senhor levanta, se ninguém profetizar, as pedras vão profetizar. E faz muito tempo que o Senhor me avisou do que viria, da prova, e Ele vem trabalhando no meu ser. Eu tive, assim, pela honra e glória do Senhor, uma transformação de vida muito rápida. Era uma pessoa que não orava. Era uma pessoa que nem conhecia a palavra. E em questão de 1, 2 anos, tudo mudou. Para a glória de Deus. O Senhor pôs uma pastora a orar comigo semanalmente, me fortalecer espiritualmente. Me ensinaram a palavra. Logo, graças a Deus, trouxe você para Cristo também, para que a gente tenha, assim, uma comunhão com Deus, um estudo bíblico diário ou semanal, com frequência. Tudo isso é treinamento, é fortalecimento espiritual, porque o Senhor já sabia que vinha as provas. E se eu não tivesse alicerçado na rocha, eu não suportaria o que viria. Então, Deus sabe o que nós precisamos. Nós simplesmente temos o dever de buscar o Senhor e o demais Ele fará. Na palavra Ele fala, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe será acrescentado. Tudo que você quer, o desejo do teu coração, o Senhor quer cumprir, mas primeiro Deus, primeiro a sua palavra, primeiro a sua justiça, e as demais coisas todas virão, mas Deus vai colocar tudo no lugar primeiro. E nesse meio tempo, você só tem a ganhar. Vão vir batalhas? Vão vir dificuldade? Vão. Tempos ruins? Vão. Ondas que você não quer? Vão. Mas o Senhor vai estar contigo. A destra de poder do Senhor vai te sustentar para cima das águas. Você vai respirar. Vai dar medo? Muitas vezes vai, porque vem onda gigantesca. Espiritualmente falando, são provas terríveis. Mas é a mão de Deus que está te segurando. Você não está no vento. Você não está sozinha nesse mar. O Deus que fez o mar está te sustentando com a destra de poder dele. Então, tudo isso foi um preparo. Amém? E graças a Deus, para a glória de Deus, nós estamos em vitória. Cada dia que a gente permanece em Cristo, a gente está em vitória. Para a desgraça do inferno e para a glória de Deus. Amém? Então, que no nome de Jesus essa palavra venha alcançar mais almas, para que mais almas venham ao arrependimento, venham ser tocadas pelo Espírito Santo, que o Senhor possa resgatar as almas de Cristo, as ovelhas do Senhor, porque tem muitas ovelhas de Deus vagando sem conhecer a palavra de Deus. Eu era uma delas, você era uma delas, mas graças a Deus, Deus nos resgatou. Amém? Então, ser um exemplo a seguir como Paulo, como os discípulos, e o nosso maior exemplo a seguir é Jesus. Mesmo sabendo que ia vir esse mundo, morrer morte de cruz, nunca desistiu, porque ele sabia que a glória postreira, o que viria depois, valeria a pena. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Senhor, nós te agradecemos no nome de Jesus, Senhor, por essa palavra poderosa, Pai. Porque até aqui a tua destra de poder nos tem sustentado, meu Deus. E mais um dia, nosso Senhor, estamos aqui glorificando o teu nome em vitória pela causa tua, Pai. Porque a honra e a glória somente a ti pertence. No nome de Jesus, Pai. Obrigada, meu Deus. Obrigada pela minha família, obrigada pela minha mãe. Obrigada pela salvação, pelo sangue de Jesus. No nome de Jesus aqui nós te agradecemos e oramos, Senhor. Amém. Graças a Deus.